Boa tarde, boa tarde. Novamente aqui para mais uma live das quintas-feiras, só que hoje na sexta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito poderoso e necessário também. Hoje a gente vai falar sobre como proteger a nossa visão. Quantas vezes talvez Deus colocou algo no nosso coração, né? Uma visão, um sonho, uma direção, uma ideia, e a gente acabou deixando de lado, deixando para lá. Isso não é para mim, isso é besteira da minha cabeça, enfim, e acabamos deixando, né? Então, hoje o nosso assunto vai ser sequência do livro, né? 50 Tons para o Sucesso. E o tema de hoje é proteja a sua visão. Fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter muitos insights. Já pega papel e caneta para anotar. E quem sabe nessa live você não tenha a resposta às dúvidas que você tem tido, né? Mas antes de começarmos, vamos aguardar a minha colega Letícia. Só um minutinho. Vamos esperar. Olá! Olá, boa Hoje tarde, tu está me Letícia. vendo, né? Eu estou, graças a Ai, que Deus. bom! Ai, ai. Daí, muito frio no Rio Grande do Sul. Frio, chuva que não termina mais. É, né? Tá chovendo muito aí. Aqui não tá muito frio, tá gostoso, tá chovendinho, mas assim, bem tranquilo, bem calmo. Sim. Tava introduzindo aqui, Letícia, né, a nossa live de hoje, e é praticamente uma sequência do capítulo anterior. É claro que o É, livro todo é uma sequência, mas esses dois assuntos é bem. Começou na live anterior e vamos aprofundar um pouco mais hoje, né? hoje é a Falando, cereja do bolo. falando sobre esse tema aí da visão. E para a gente iniciar, então, a minha pergunta é: o que é essa visão, afinal? Vamos introduzir com essa questão. Essa visão, ela é a visão diferente daquela que a gente enxerga com os olhos. Muito pelo contrário, essa visão é aquela que a gente fecha os olhos e a gente consegue visualizar o que a gente quer viver lá na frente e no presente também. É, é aquela é aquela força ali que pulsa no nosso peito, né? Que mesmo quando tudo parece que vai dar errado, ela continua ali. E é aquele silêncio, né? Que move a gente, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo ali naqueles dias mais difíceis, que faz a gente fazer o que precisa ser feito, mesmo sendo um dia, um momento, uma situação desafiadora. E a gente até pode dizer que essa visão é uma visão muito sagrada, porque a gente vai ter que carregar ela mesmo naqueles dias mais difíceis. E nesses dias mais difíceis, o mundo testa a gente. Tudo acontece para nos desafiar e para nos testar mesmo. De como se estivesse te perguntando assim: é isso mesmo que tu quer? Porque se tu tem essa visão, tu não vai desistir diante dessas dúvidas que vem no caminho.
Porque se tu tiver essa visão, tu tem a certeza. Então, independente do que acontecer, do que as pessoas te falarem, do que tiver ali no externo, tu vai continuar. É como se fosse uma bússola para nossa jornada. É o que vai te dar direção e clareza de que, apesar dos desafios, apesar de tudo que vai acontecer ali no caminho, tu precisa continuar. Porque se tu continuar, tu vai chegar lá naquele lugar que tu quer. E até tem uma frase aqui que eu anotei, que quando a gente tem essa visão, até as tempestades que vão vir ali pelo caminho te empurram para o lugar certo. Porque tu não desiste, né? E continuando aqui nessa linha de pensamento, o que Denise, tu acha que pode ameaçar essa nossa visão? E por que a maioria das pessoas não cuida, não está cuidando dela? É claro que existem vários motivos ou vários fatores, né? Cada indivíduo tem uma história, tem as suas razões. Mas eu trouxe aqui alguns, né, desses motivos que poderíamos dizer que são mais comuns, que muitas vezes nos impedem, né, de avançar nessa questão dessa visão. E eu entendo que, igual você está falando, que a visão é algo mais profundo, é mais espiritual, né? E todo mundo tem, é uma sementinha que Deus plantou no coração de todo mundo. Mas por que não é todo mundo que consegue desenvolver e alcançar isso, né? Então, às vezes, a pessoa ela é muito cética ou ela é muito negativa, né? A pessoa ela não consegue ver nada além do palpável, né? Só acredita no que está vendo. E ela nunca consegue compreender que existe algo profundo, que vem do coração, que vem de uma. E mesmo que você não está vendo, é possível, né, trazer à existência algo que muitas vezes você não tem a menor, humanamente falando, a menor possibilidade de que aquilo se realize, né? Porque essa questão da visão, ela é muito almática, podemos dizer assim, né? E vem um desejo mesmo da nossa alma, que foi plantado por Deus mesmo, né? Dentro de nós, que tem muito a ver com o propósito. Eu acho que nenhum ser humano simplesmente surgiu na face da Terra por acaso, né? Todo mundo tem um propósito aqui. Outro motivo, né? Outro fator também é a questão da autossabotagem. E aqui, de novo, né? Cada indivíduo tem as suas questões, os seus traumas, os seus bloqueios, os seus medos, as suas inseguranças, enfim. E a autossabotagem, muitas vezes, a pessoa até começa algo, né? Ela sentiu ali no coração, na alma, aquele desejo, aquele sonho, inicia algo, mas a gente sabe que nem tudo são flores, as coisas começam a não dar muito certo e a pessoa acaba desistindo. Ou ela acha que não é competente o suficiente, ou acha que aquilo não é para ela, se não está dando certo é porque não era para ter, e desiste e se frustra. E isso aconteceu comigo por diversas vezes, né? De você ter ali uma visão de futuro, você vê lá na frente a coisa acontecendo, aí quando você coloca a mão na massa e você vê que não é simples assim, que não é tão fácil assim, e a gente muitas vezes desiste mesmo, né? Só que tem diferença entre desanimar, mas continuar e não desistir, né? Então, muitas coisas que eu tentei e não deu certo, eu desisti daquelas coisas, mas eu nunca desisti completamente de algo que pensa aqui dentro.
aquela ferramenta não deu certo, nós vamos buscar por outra, ou aquele caminho não deu certo, e vamos buscar outro caminho, né? Outra situação também, e essa é muito comum, Cachorrado. todas as pessoas. Hoje é os meus. Ai, ai, é um sarro, esses cachorros, eles têm que fazer bagunça bem na hora da nossa live. Sim, estavam dormindo. Olha, tá acalmando, né? Sim, é que passa alguma coisa na frente, alguém. Eles têm um ouvido muito bom, né? Eles estão lá no lugarzinho deles lá dormindo, mas eles escutam. O entregador na vizinha. A audição deles é muito aguçada. A questão é a comparação com outras pessoas. Isso eu acho que é o maior destruidor de sonhos, de planos, de objetivos. E principalmente na questão da internet, né? Das redes sociais. O que a gente, primeiro de tudo, precisa ter em mente? Ninguém vai postar lá os perrengues que está passando. É verdade. Ninguém vai postar as pauladas que está levando. Todo mundo as pessoas mostra o que quer mostrar. Depois do bolo pronto. Dificilmente alguém mostra a produção do bolo, né? E daí a gente olha só o bolo pronto e acha que ele surgiu do nada. Então, essa comparação com a vida do outro é muito destrutiva para nós. Precisamos se comparar, mas é com nós mesmos. Como que eu estava há um ano atrás, há 5 anos atrás? Porque às vezes hoje, onde eu não estou contente. Eu estou feliz, mas eu quero mais. Né? Isso é até bíblico, né? Eu preciso estar feliz com o que eu tenho, mas eu posso desejar sempre mais. É uma ambição saudável, né? E quando eu olho para trás e comparo a minha vida de 5, 3 anos atrás com a de hoje, eu consigo perceber o quanto eu evoluí. O quanto hoje eu já realizei coisas que há 5 anos era um sonho, estava no papel. Parecia impossível, né? Sim, lembra que essa semana ainda compartilhei com vocês quantas coisas de 3 anos atrás que estava no papel, era um sonho, hoje está se realizando, né? Então, essa comparação com nós mesmos, com a nossa evolução, com a nossa história, ela é muito saudável. Agora, a comparação com os outros, ela é totalmente destrutiva, né? Das nossas vidas. Aí, a outra pergunta ali, a outra metade da pergunta, né? Por que a maioria das pessoas não cuidam da visão? Né? Porque realmente não entendem o valor que isso tem. Muitas vezes confundem essa visão apenas com é coisa da minha cabeça, é um sonho bobo, ou não é nada tão importante ou tão significante. E daí também, por trás disso, a gente tem alguns motivos, né? Alguns fatores que influenciam isso. E um deles é a falta de maturidade emocional. E essa maturidade a gente só conquista, além de com o tempo, um real amadurecimento mesmo, é quando a gente busca conhecimento, né? Desenvolvimento, entender os porquês da vida, né? Como eu comentei antes, em algumas situações que eu tentei algo, né? Que eu entrei num negócio próprio e me frustrei, não dei continuidade. Porque eu realmente não tinha maturidade, eu não entendia naquela época o que eu entendo hoje, que eu preciso persistir, insistir. E se a gente for olhar para as histórias de marcas mundialmente famosas, empresas mundialmente famosas, se a gente for olhar o começo, gente, uma loucura.
O que a gente Começou vê hoje, com sim, sucesso. começou do nada, do absoluto zero, e foi na insistência, praticamente na teimosia. Tem algumas histórias que, se você começa a ler ou ouvir, quando está no meio do caminho lá, você fala: Meu Deus, eu já teria desistido. Sim. Quanta insistência! A pessoa vai, quebra a cara, quebra de novo, e quebra de novo, e recomeça, e recomeça. E de repente, que De não é dele, repente, do nada. né? O negócio bomba e se torna uma lenda, né? Tem marcas aí que existem há mais de 100 anos. Então, é muito a questão da persistência, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir, é essa visão que Deus me deu e eu vou seguir até o fim, não importa o que aconteça pelo caminho, né? Então, essa maturidade, ela é muito importante também. Outra questão é viver buscando aprovação externa, né? Muitas pessoas acabam falando para pessoas que não é nem por maldade, mas que não estão no mesmo Nível de contexto, consciência, né? no mesmo nível de consciência, né? E acabam te desanimando. Não, isso aí não vai dar certo. Tem certeza? Mas acho que isso aí vai te dar muito trabalho. Ah, mas isso é complicado. Ah, se eu fosse você, não mexia com esse negócio aí, não. E eu mesma, quantas vezes, na empolgação, quis contar para uma amiga, para uma pessoa, e a pessoa vem com um balde de água e daí você já, verdade, acho que ela tem razão. Não vou mexer com isso, não vai dar muito. Outra situação também, e que essa aqui eu acredito ser assim fundamental, é quando a gente não tem a nossa identidade formada, firmada em Deus, né? Porque Deus plantou essa sementinha dentro de mim. E quando é como se fosse uma plantação, né? A semente, cada semente, ela precisa ter um solo adequado para aquele tipo. Imagina, tem, por exemplo, árvores, plantas, que existem só na Amazônia. Se eu plantar aqui no jardim de Não dá. casa, ela não vai nascer. E assim é a gente com Deus. Deus plantou essa semente e nós precisamos estar próximo a Ele. Porque se a gente for se afastar para um outro solo, essa semente não vai vingar, né? A gente precisa ter esse contato, essa comunhão, porque Deus nos dá uma visão e não nos deixa largados. Ele vai nos direcionar Planta também. essa semente no lugar certo, né? Então, às vezes, o Exatamente. que vai dar certo para mim não é o mesmo que vai dar certo para ti. Então, mais um motivo também para a gente não se comparar ali, né, Denise? Sim. E outra questão é, se eu tenho intimidade com Deus a ponto de ter uma noção do tamanho dele, da grandiosidade dele, e eu sendo filha desse ser tão grandioso, né? Senhor dos senhores, o Rei dos reis, eu consigo ter também essa empolgação de que se eu sou filha de um pai tão poderoso, é óbvio que ele vai me guiar ali. E como um pai natural, às vezes, deixa o filho passar por situações ali para aprender, Deus também permite a gente passar por situações de dificuldade para a gente aprender, se fortalecer e se desenvolver. Mas o que acontece com a maioria de nós? No primeiro obstáculo, a gente desiste. A gente acha que Deus não está conosco, que Ele nos abandonou. Só que não é isso. Ele está querendo nos fortalecer, na verdade, né? Aí eu trouxe aqui a mesma passagem bíblica que eu trouxe na live passada, que fala assim, lá de Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece.
E o inverso também é verdade, porque onde há visão, o povo é protegido e prospera. E não estamos falando aqui de povo, estamos falando de nós individualmente, né? Se a gente tem essa visão e a gente tem, você não percebeu ainda, dá uma cutucadinha lá no fundo da sua alma que você vai perceber que tem uma visão aí que Deus plantou. E, e se achegar mais a esse solo, que essa visão vai frutificar, né? E daí, Letícia, na prática, como que uma pessoa pode proteger essa visão que Deus deu a ela? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero só contar uma história aqui, que eu ouvi ela ontem, não sei se eu vou lembrar bem certinho ali dos detalhes, mas que, nossa, cabe muito bem aqui no que a gente está falando, que era mais ou menos assim. Lá antigamente, num momento em que quase não tinha carros, estavam começando a ser vendidos os primeiros carros. Um homem, né, comprou o carro e ele estava viajando e no caminho esse carro quebrou. E ele ficou ali meio que desesperado porque era algo novo, não era comum ainda um carro quebrar, até porque era algo novo que recém tinha sido lançado, inventado. E nisso veio uma limusine, parou do lado dele e foi ajudar. E aí abriu ali o carro, olhou, identificou o problema, consertou para ele e estava indo embora. E aí ele falou, nossa, mas vem cá, deixa eu te pagar, tu veio aqui, me ajudou e tal. E aí o cara falou para ele, não precisa me ajudar, porque foi eu que criei esse carro. Era o dono da Ford, eu não lembro o nome dele. Esse que parou para ajudar ele. E eu não gosto de ver nada que eu construí quebrado ou parado. E a reflexão que vem aqui é, imaginem Deus olhando para nós e nos vendo como se estivéssemos quebrados e parados, sendo que Ele nos criou. E eu achei muito forte essa reflexão. E aí eu lembrei aqui agora que cabe aqui. Então se a gente tem essa visão, a gente não pode parar de trabalhar por ela, de se movimentar por ela, independente do que acontece aqui no caminho, né? E respondendo aqui a pergunta, né? Na prática, como que a gente faz para proteger essa visão que Deus nos deu? Que é ali, de certa forma, a gente pode falar que é o nosso propósito, né? Uma coisa que muitas vezes a gente faz errado é começar algo e antes, às vezes a gente nem começou ainda, né? E aí a gente sai contando para todo mundo. Esse contar para todo mundo, muitas vezes, faz com que tudo que tu falou ali antes, na tua última resposta, prejudique. Então, eu começo a olhar para outras pessoas e me comparar, a ouvir o que os outros estão falando, sendo que a pessoa nem entende daquilo ali que eu estou falando. E então, uma das maneiras de proteger essa visão, eu diria que é guardar no secreto. Tá, mas como assim? Se é um propósito, se é algo que eu quero botar no mundo, como é que eu vou guardar no secreto? É guardar no secreto até que esteja pronto para ser mostrado para o mundo. Então, enquanto é ali um sonho teu, uma vontade tua, que tu tá começando a construir, guarda para ti. Fala, talvez, para aquela pessoa que tu sabe que vai te poder ali te conduzir, te ajudar nesse caminho, abrir ainda mais essa tua visão. Porque se a gente começa a compartilhar isso com pessoas que não vão entender, elas vão começar a botar ali empecilhos, né? Ah, como tu falou, mas isso aí não vai dar certo, isso aí vai te dar muito trabalho. E Deus mesmo, né, contava certas coisas só para os mais próximos. Por que a gente vai sair contando aí para todo mundo algo que ainda nem está pronto para ser mostrado muitas vezes, né? E muitas vezes, se a gente expõe isso
antes do tempo, a gente acaba que não tem mesmo aquele amadurecimento emocional ali que tu falou, não tem essa estrutura e acaba desistindo mesmo antes de começar, muitas vezes. Às vezes é só uma ideia ali e tu acaba desistindo, porque de tanto tu ouvir o que os outros falam, tu acaba perdendo ali, né? A vontade, o gás, né, que aquilo te dá. E eu até digo que para proteger essa nossa visão, a gente tem que muito fechar os ouvidos. Selecionar o que a gente vai ouvir sobre isso. E olhar, porque assim, ó, se a pessoa tá num lugar parecido com aquele que eu quero chegar, faz muito sentido eu ouvir essa pessoa. Ouvir como é que ela fez lá no início, como que ela trilhou esse caminho, ouvir conselhos que ela tenha para dar, porque isso muitas vezes encurta muito o nosso caminho. Agora, ouvir isso de pessoas que nunca construíram nada, que estão em um lugar que não é o lugar que a gente quer chegar, não faz sentido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve. E cuidar também quem nos ouve. Então, para quem que a gente vai contar e o que a gente vai considerar ouvir e validar como algo que pode nos ajudar, né? E cuidado com quem te ouve. Nem todo ouvido é fértil para sua semente. Então, falando ali no exemplo que tu deu de uma plantação, às vezes tu vai colocar essa semente no ouvido de alguém que vai estragar ela. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra maneira que a gente tem de proteger essa nossa visão é alimentando, né, a nossa fé diariamente. É se conectando com esse propósito, com Deus, com esse desejo que a gente tem de realizar isso que a gente quer muito. Porque se a gente não alimentar isso todos os dias, a gente vai se conectando e vai perdendo força, né? Porque é muito fácil, no meio de tantos desafios, de tantas turbulências que vão acontecer pelo caminho, a gente, por tendência do nosso próprio cérebro mesmo, que está sempre querendo nos proteger do que é perigoso, do que não é familiar para ele, a gente pode resbalar ali e desistir. E como tu falou antes, né, que antigamente tu desistia muito das coisas porque tu não tinha aí esse conhecimento, eu da mesma forma. Eu digo sempre que eu era aquela pessoa que ficava pulando de galho em galho e parece que nunca nada ia dar certo para mim. Porque eu não tinha essa maturidade de entender que a gente precisa ter algo ali, ter esse propósito, ter essa visão. Não necessariamente a gente vai acordar um dia e pensar assim, ai, o meu propósito é tal. Muitas vezes a gente vai escolher algo que a gente quer fazer, que a gente escolhe como um propósito para nossa vida, de ajudar outras pessoas, de colocar no mundo ali o nosso servir em relação àquilo. E se a gente escolheu, a gente tem que seguir buscando ficar bom naquilo. Não vai ser de primeira porque tu decidiu fazer algo, porque tu identificou que o teu propósito é esse, que tu vai sair ali acertando de primeira. E aí a gente começa a se comparar, a achar que não vai dar certo. Então esse é um grande erro. Por isso a gente precisa alimentar, né, essa fé. E o que sustenta essa nossa visão nem é a força, é a fé. Por quê? Porque o que a fé nos traz? Força. Uma força que vem de cima, né? De Deus. Porque a gente, humanos, sozinhos, por mais força de vontade que a gente tenha, a gente não consegue sustentar um propósito sozinhas. A gente precisa dessa força maior de estar pedindo ali essa condução todos os dias, né?
Eu sempre falo que tudo que eu vou fazer, eu peço essa condução. E funciona muito, viu? Porque quando eu vou fazer um atendimento, quando eu vou gravar uma aula, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre peço a condução de que eu possa ser um canal para ajudar as pessoas. Esse é o meu propósito maior, independente do que eu fizer. E quando a gente tem essa conexão, tudo fica mais leve, né, Denise? Porque a gente entende que existe uma força ali maior nos conduzindo. E faz muita diferença, né? A gente tem que estar alinhado com o que nos puxa para frente, né? Não coisas que vão nos puxar para baixo. E também, como tu já tinha falado ali, uma das maneiras da gente proteger é que a gente evite a nossa comparação, né? Deus não fez várias cópias do mundo, né? Cada um tem uma missão única, cada um tem uma digital, como eu sempre digo, né? Ninguém no mundo, sei lá quantos bilhões de pessoas tem no mundo, ninguém tem a mesma digital. Então nós somos únicos. Imagina se o nosso propósito vai ser igual também. Mesmo que a gente trabalhe com a mesma coisa que outra pessoa trabalha, o nosso propósito, o nosso servir, as pessoas com quem a gente vai se conectar vão ser diferentes, né? Então, bem de forma resumida aqui, para a gente proteger a nossa visão, a gente tem que guardar esse propósito com a gente, mantendo o nosso coração alinhado e, principalmente, evitar distrações. O que são as distrações? É o abrir os ouvidos para essas pessoas que não estão alinhadas com o que a gente acredita, né? Então, bem resumidamente aqui, eu coloquei alguns pontos para finalizar aqui como a gente vai proteger essa nossa visão, né? Primeiro, blindando a nossa mente. Então, parando de considerar o que vem de fora, o que não faz sentido, pessoas que não estão alinhadas, pessoas que não chegaram aonde a gente quer chegar. Escolher quem nos ouve e quem a gente ouve, né? Porque nem todo mundo vai merecer, né? Espaço na nossa cabeça, vamos dizer assim. Revisar essa nossa visão diariamente, então se manter ali conectado com esse propósito. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para tudo que a gente quer realizar, que a gente anote, que a gente visualize, que a gente ore por ela. Então, que a gente ore por essa visão, que a gente ore por esse propósito, para a gente continuar alinhados, tendo ali o direcionamento, sabendo o que a gente deve fazer ou não fazer, escolher, decidir e agir mesmo com medo. Por quê? Porque a gente sempre vai ter medo. Somos humanos e o medo é algo natural do ser humano. Nunca a gente vai conseguir fazer algo diferente, muito menos crescer agindo sem medo. Por quê? Tu só não tem medo do que já é natural e familiar. Concorda que se a gente quer crescer, se a gente quer aprender coisas novas, fazer coisas maiores, é natural esse medo, porque é algo novo. Então, a gente tem que buscar agir mesmo com medo. Até porque o medo não é o problema, né? O problema é quando a gente paralisa em função desse medo. E o medo destrói sonhos. E paralisa, sim, quem se deixa levar por ele. E quando a gente está alinhado com o nosso propósito e busca todos os dias ali essa conexão com Deus, eu acho que não tem medo que nos pare, né? Porque não é que a gente não vai ter medo. A gente vai ter medo sabendo que tem um colo ali gigante, né? Para nos amparar, independente ali do que acontecer. E que se ele plantou no nosso coração essa semente, ele também vai ajudar, né? A cultivar, a fazer florescer, a fazer crescer. Mas aí quando a gente fala em sonho, Denise, qual que é a diferença entre sonhar e ter uma visão? Fala aí para nós. Essa é uma questão bem importante.
Porque o sonho é algo natural, né? O sonho é fácil da gente identificar. Talvez para qualquer pessoa que a gente pergunte qual é teu sonho, talvez ela até pense um pouco, ou ela fala que já sonhou algum momento, enfim. Agora, a visão, ela é espiritual, né? A visão é algo da alma, é mais profundo. O sonho, muitas vezes, ele pode mudar. Depende, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um sonho. Passou, ficou no passado, não faz mais sentido. Quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos, eu tinha um sonho. Alguns realizei, outros não, mas hoje também não faz mais sentido. Então, o sonho, ele muda, né? Conforme a gente vai mudando. Agora, a visão, aquela sementinha que Deus plantou dentro de nós, é única, né? Isso não quer dizer que a gente vai realizar. E muitas pessoas não realizam, mas a visão é algo da alma mesmo, né? Do espírito. Então, a visão é uma revelação de Deus ao nosso coração. Está alinhado ao nosso propósito, né? Exemplos de sonhar, né? Comparação aqui, a diferença entre sonho e visão. Então, eu sonho em ser reconhecido, em ganhar dinheiro, em ser feliz. Isso aí é um sonho. Agora, a visão é: eu fui chamada para ajudar mulheres feridas a encontrar a cura emocional e espiritual através da minha história e da minha fé. Você percebe que tem muito mais profundidade nisso? E é algo que não vai ser temporário, né? Exatamente. É um objetivo maior. Através eu conquisto isso. Através da visão, eu conquisto os meus sonhos. Né? Não que eles não estejam interligados, eles estão. Mas quando eu alcanço a visão, é meio que automaticamente eu realizo os meus sonhos. É como se realizar os nossos sonhos fosse uma recompensa ali no caminho. E a gente não vai realizar um sonho só, a gente vai realizar muitos. E a cada um que a gente realizar, eu acho que a gente vai tendo visão de sonhos ainda maiores, né? Mas o propósito não vai mudar. Exatamente. E aquilo que eu mencionei anteriormente, né? A visão é um presente de Deus. Foi Deus que plantou dentro do nosso coração. E quando Deus coloca algo no nosso coração, isso não vem para nos confundir, mas pelo contrário, para nos conduzir, para você ter uma direção ali a seguir. Você sabe aonde você quer chegar. Qual é o caminho? Aí que você coloca na mão de Deus e ele vai te direcionando. Né? Vai se movimentando. Eu trouxe aqui também a passagem de Abacuque 2, que diz assim: olha como é interessante isso aqui. Escreva a visão. Ele não fala escreva o sonho. Escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, isso mostra que a gente precisa ter clareza da visão e entrar em ação. Primeiro eu tenho a visão, agora eu vou me movimentar em direção a essa visão. Aí vem entre aquele ditado também, né? Coloca o pé e Deus coloca o chão. A gente precisa de movimento. Inclusive, a fé, né? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé, ficar sentada com a bunda na cadeira, esperando cair algo do céu. Não, eu tenho fé que eu vou fazendo, Deus vai abrindo os caminhos, abrindo as portas, me dando direção, me dando sabedoria, me dando discernimento, e eu vou nessa confiança, né? Então, é dessa maneira que a gente alcança aquilo que Deus tem para nós, né? E daí, como toda semana, né, a gente traz aqui um exercício prático. Essa semana não seria diferente. Sim. E a gente vai trazer também um exercício para essa semana, para vocês firmarem mais essa questão da visão
e a Letícia vai compartilhar com nós qual que é É. o E esses exercício para essa exercícios que a semana. gente traz aqui são muito valiosos, né, Denise? Nossa, cada semana, cada exercício que a gente passa aqui, quem tá fazendo e tá acompanhando aqui e tá realmente fazendo os exercícios, eu tenho certeza que já mudou muito. Que pode dizer assim, ó, olha para janeiro, que foi quando a gente começou, e olha para agora e compara. Como é que tá a vida e como é que era a vida? Eu tenho certeza que muitas mudanças já aconteceram. Nem que seja ali na maneira de olhar para o mundo, olhar para as outras pessoas, olhar para os seus sonhos mesmo ali, para o seu propósito e para a sua visão, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Porque todos os exercícios que a gente trouxe aqui, eles têm ali um significado muito grande, né? Um direcionamento de como da gente olhar para dentro, se observar, né? E entrar em ação, porque só assistir a live, entender, achar legal, não muda a vida de ninguém. Agora, quando tu pega lá um papel, uma caneta e vai fazer o exercício, tu para, tu olha para dentro de ti, tu te conecta com Deus, contigo mesmo. E muita coisa, uma mágica acontece quando a gente faz isso, né? E o exercício dessa semana, a gente chamou aqui de a carta da visão. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever uma carta para você mesma do futuro. Então, aquela mulher, né, que já protegeu e realizou essa visão que hoje só vive aí dentro. Qual vai ser o nosso passo a passo aqui, então? Pega aí papel e caneta, fecha os olhos e se imagina, daqui a 1 ano, essa pessoa do futuro aí, é para ela que tu vai escrever essa carta. Aonde que essa pessoa vai estar morando? Com que rotina essa pessoa vai estar ali vivendo? Com quem que ela vai estar? Como que ela vai se sentir quando ela acorda? Como que ela vive a missão de vida dela? E aí a gente trouxe até aqui um exemplo, depois eu vou colocar ali, a gente vai colocar na legenda, o como começar a carta, né? Aqui é uma sugestão. Querida eu do futuro, estou tão orgulhosa de você, você não desistiu da sua visão. E aí vocês vão continuar com os detalhes, né? Do que você já realizou. Do que nesse tempo lá na frente vocês querem ter realizado. Como vencer os obstáculos, o que aprendeu no caminho. E no final, vocês vão ler em voz alta e guardar essa carta ali num lugar especial para sempre que você tiver aquele desafio, aquela dúvida, ir lá e ler essa carta. E esse exercício, Denise, é tão poderoso que até tu tem um relato sobre algo parecido, né? Sobre escrever uma carta assim. E tempo depois, quanto tempo depois tu foi reler a carta e o que estava lá tu tinha realizado? 3 anos depois. Então aqui a gente colocou, né? Imagine você daqui a 1 ano. Mas não necessariamente, às vezes demora um pouco mais, às vezes a gente ainda não está pronta para receber aquilo tudo que a gente quer. Mas às vezes pode acontecer até antes, né, Denise? E é tão legal quando a gente faz esse tipo de exercício, guarda, e tempo depois a gente vai lá ler e ver tudo que estava ali, que foi realizado. É incrível. Então, é muito emocionante, sabe? Você vê assim, literalmente o agir de Deus nisso, né? Eu tenho. Faz tempo já que eu tenho o hábito de escrever. Eu sempre gosto de escrever muito. E a primeira vez que eu fiz o caderno da gratidão, que a gente chama, então descrevia lá tudo que queria ali para a vida, né? Várias áreas e tal. E esses dias eu tava lendo também. É muito legal, porque assim, ó, o que eu realmente queria e não mudou para mim, eu realizei. E tinha coisas que eu escrevi lá que hoje não fariam sentido. E são coisas que não realizaram e tá tudo bem. Então é aquilo, né? Deus não vai dar pra gente o que a gente quer.
Ele vai dar pra gente o que a gente precisa. E tanto que aquelas coisas lá não eram algo que Deus queria pra mim, que eu não recebi e hoje não faz falta nenhuma, porque é algo que nem faz mais sentido. Agora, aquilo que realmente eu queria, que era a vontade dele, eu realizei. E tem coisas que foi assim, eu realizei de forma muito maior do que eu imaginava. Que é o que Deus nos promete, né? Ele sempre vai ter algo melhor e maior do que a gente pode sonhar. Então, faça um exercício, a gente vai colocar lá na legenda, né, Denise? E façam. Façam, porque vale a pena. Vale muito a pena. Aqui na questão dos exercícios que a gente deixa aqui, entra justamente aquilo que a gente acabou de comentar, a fé sem obras. Não adianta ter o conhecimento, né, ouvir uma live e não fazer nada, né? É ter fé sem obras, não vai funcionar, não vai resolver. E por mais que pareça, mas é um exercício tão simples. É o simples que funciona. Né? A gente tem essa tendência de achar que tem que ser difícil, que tem que complicar. Não, é o mais simples que funciona. Exatamente. Então, façam os exercícios que a gente está propondo aqui. Se por mais que talvez você não entenda agora, mas para que isso? Só faça. Só faça, por favor. Confia e faça. Para a gente finalizar aqui, eu quero deixar uma frase aqui, uma mensagem. Proteja a sua visão como quem protege um bebê, com zelo, com firmeza, com coragem. Porque no final, quem acredita na própria visão é quem constrói o invisível com as mãos da fé. Compartilha essa live com uma amiga, com aquela pessoa que você sabe, que precisa, que já desistiu muitas vezes, que está desanimada. Então, faça esse favor para ela, compartilhe essa live, deixa aqui nos comentários se fez sentido para você. E a gente tem um link da nossa bio aqui, um formulário, se você precisar de ajuda, né? Estamos aqui para colaborar, né, com cada uma de vocês. Além das lives, também a gente pode colaborar de forma individual. Então, era isso. Com a nossa visão, né, Denise? Que é Exatamente. O nosso propósito aqui. Isso mesmo. Beijo no coração. Até beijo. Semana que vem. Não vou falar final de semana. A gente não tá acostumada a fazer na sexta, né? Fiquem com Deus. Beijo. Bom final de semana. Amém. Beijo. Tchau.